à procura, né, de servos, de obreiros, de homens e mulheres que creiam, que se coloquem na vontade de Deus, e Deus quer abençoar essas pessoas. A questão é, nós precisamos crer, né? Como tudo na fé cristã, nós precisamos crer nisso também, crer que Deus vai nos usar, crer que nós podemos fazer diferença, crer que nós podemos impactar as pessoas ao nosso redor. De quem vocês acham que é essa voz que vem, não fale, você vai passar vergonha, de quem vocês acham que é essa voz? Hã? Depende da situação, a voz é diferente do dono? Sim, se for para evangelizar, Uhum. Será que não é nossa? Uma preservação nossa mesmo, muitas vezes é a nossa própria voz, né? Eu creio que pode ser a nossa própria voz, porém, sempre que nós pensamos desse jeito, nós estamos pensando meramente como seres humanos, nós não estamos pensando de acordo com o Espírito Santo de Deus, e toda vez que a gente pensa só como seres humanos, aí a gente cai no mesmo problema de Pedro. Pedro estava pensando só como um ser humano, quando ele disse para Jesus, não, Jesus, você não pode ir para Jerusalém, né? Jesus tinha acabado de dizer que ia para lá, ia morrer, ia ser torturado, ele não, de maneira alguma. Pedro não disse nada ruim. Ele disse alguma coisa ruim? Ele disse o que qualquer amigo diria, né? Para proteger Jesus. Não, Jesus não vai. Só que Jesus disse na hora para ele o quê? Aparta, sai para trás de mim, Satanás, né? Porque ele entendeu que quando Pedro, e aí ele disse para Pedro por quê, né? Ele disse, porque não cogitas o que Deus pensa apenas como homem, não cogita as coisas espirituais, mas as carnais, pensa como homem. Então quando nós pensamos como homem, a princípio nós podemos, não é o diabo, sou eu. Mas com certeza é o eu pensando não de acordo com o Espírito, não de acordo com a Bíblia. E quando nós pensamos não de acordo com a Bíblia, não de acordo com o Espírito, essa voz se torna a voz de Satanás, né? Então, nós devemos realmente rejeitar isso, nós devemos nos posicionar contra isso. Lembre-se que uma das maiores, eu estou convencidíssimo disso, essa eu acho que talvez tenha sido uma das maiores descobertas que eu fiz na minha vida, e mesmo tendo descoberto isso, vivo caindo, de que o maior poder do diabo é, na verdade, fazer com que os pensamentos dele sejam interpretados como se fossem nossos. No fundo, a gente pensa que é a gente que está pensando daquele jeito, e na verdade é o diabo. O diabo que está plantando aquele pensamento no nosso coração. Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo, porque o diabo não quer que a gente compartilhe o Evangelho. Na verdade, ele não quer que você vá para o céu. Ele trabalha intensamente para tentar impedir isso. Mas tipo assim, se não tiver jeito de impedir que a Rita vá para o céu, então dos males o menor. Então ele vai pelo menos tentar impedir que a Rita fale do Evangelho para alguém. Então o diabo, tipo assim, ele tenta ter o menor prejuízo possível, né? Ok, já que eu não consigo te convencer de sair da igreja, então ele consegue convencer que você fique na igreja, mas que você se feche na igreja e que você não compartilhe o Evangelho com ninguém, ok? Então a gente precisa manter sempre isso em mente, que a estratégia número 1 do diabo é impedir que a gente compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo. Então sempre que a gente se deparar com essa voz, com essa timidez, nós temos que recorrer ao Espírito Santo de Deus, falar, Senhor, nos ajude, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, nós estamos aqui para tentar salvar vidas, né? Então não me importa se eu vou ficar desconfortável,
não me importa se eu vou passar vergonha, não me importa se, sei lá, o que vai acontecer. Por enquanto, ninguém vai matar a gente ainda por causa disso, né? Então, enquanto temos liberdade nesse país, o máximo que vai acontecer é pegar no nosso pé, talvez começar algum tipo de perseguição lá na nossa escola, no nosso trabalho, mas nada assim realmente tão grave. Mas Jesus fez muito mais por nós, né? Então nós devemos fazer também por Ele. Lá nessa conferência que a gente foi, eu tive uma frase bem interessante, né? Diz, você está disposto a passar por desconforto por Jesus? Porque Jesus passou por vários desconfortos por você. Ele passou por vários desconfortos por nossa causa. Sim, Robson. Uhum. Convencer a pessoa que é o caminho. Mas tem certas pessoas que, mesmo sabendo que ele está indo para o buraco, ele não aceita. Uhum. A gente vê isso com os próprios familiares da gente, que às vezes a gente tenta convencer, conversar, assim a pessoa, não, eu estou bem onde eu estou. Uhum. Uhum. Exato. Não é porque ele não conhece o Evangelho, não é porque ele não conhece Jesus, não é porque ele não conhece, é porque ele não quer sair daquilo ali. Ele acha que se ele abrir mão daquilo ali. Eu digo isso por experiência minha. Sim, eu creio que a experiência de todos, né? Experiência de todos. Não é que as pessoas não conheçam o Evangelho, elas não querem ser convencidas disso, né? Tem 2 pontos aí. Talvez seja uma ilusão de que as pessoas conhecem o Evangelho. E uma das razões é a própria falha dos crentes. A gente consegue falar de tudo menos do Evangelho realmente. Então, as pessoas que convivem conosco ouvem falar de pregação, cura divina, ouvem falar sobre que Jesus salva, mas a gente nunca consegue explicar para eles o que significa esse Jesus salva. Então, na verdade, é mais ou menos a mesma ilusão que a gente tem dos judeus, que a gente acha que todo judeu conhece Bíblia, né? Todos nós temos essa noção, eu nunca vou poder evangelizar um judeu, porque o judeu conhece Bíblia demais, ele conhece todo o Velho Testamento. Isso é um mito, A esmagadora maioria dos judeus não sabe nada, mas absolutamente nada de Bíblia, absolutamente nada. Tem um exemplo aqui, a Sandra, ela tentou evangelizar um judeu, um patrão dela lá, daí ela falou assim, já vem você com essas religião hispana, hello, Jesus Cristo, né, de Nazaré, né, Nazaré da Colômbia, né, quer dizer, as pessoas são completamente ignorantes, ela pode passar a vida inteira nas sinagogas e, na verdade, nunca ser exposto realmente à palavra de Deus. É que nem o católico. A maioria dos católicos não conhece nada de Bíblia, porque ele vai para a missa, ele vê o padre falar sobre política, ele vê o padre falar sobre tanta coisa, mas quase nada sobre Bíblia. Quase nada. Né? Eu escutei, tem um padre muito bom na internet, eu gosto de escutar ele como filósofo. Eu escutei, acho que quase 10 horas de palestra dele, falando sobre marxismo. O cara é muito bom, mas é impressionante. Você escuta o cara falar do Papa umas 300 vezes naquelas 10 horas. O nome Jesus eu não escutei uma vez. Em 10 horas de vídeo que eu escutei do cara. Você não vê o cara citar um versículo bíblico. Em 10 horas de vídeo, né? E a mesma coisa o cristão. Então, na verdade, muitos dos que estão ao nosso redor, eles sabem que a gente vai na igreja, a gente até fala para eles que eles precisam de Deus,
Mas a gente nunca explicou para eles realmente por quê, a gente nunca evangelizou de fato. A maioria das pessoas que nós conhecemos, nós nunca evangelizamos de fato. Então é uma ilusão a gente dizer que eles conhecem o Evangelho. Não, eles não conhecem o Evangelho, eles ouviram aí sobre a nossa religião, alguma coisa, mas não realmente o que é o Evangelho. Mas daí tem também a questão de que tem pessoas que já sabem realmente, já entenderam, né? Mas não, mesmo assim não se dobram. De qualquer maneira, qual foi a instrução de Jesus? O que Jesus ensinou que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa preocupação? A ordem dele foi: vão e preguem o Evangelho. Ele nunca disse vão e convençam as pessoas. Ele apenas disse que a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Ele inclusive deu uma instrução para os discípulos dele. Ele disse que quando eles forem numa cidade, forem pregar, e o pessoal daquela cidade não aceitar a pregação, o que eles deviam fazer? Sair, bater o pó da sandália e partir para outra. Não significa que Jesus está ensinando a dizer, olha, então agora condena essa cidade para que caia o fogo do céu, que eles morram, né, que vão tudo para o inferno. Não é isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo é: não percam tempo tentando convencer as pessoas. A tua função é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é lançar a semente. Lançar a semente. É por isso que tem uma proposta de evangelismo feita pelo pastor James Kennedy, chamado evangelismo explosivo, e um termo que eles usam muito no treinamento do evangelismo explosivo é divine appointment. Ele fala que nós temos que orar por divine appointment, ou seja, por encontros divinos, né? Ele diz, nós devemos orar para que Deus coloque pessoas no nosso caminho, que sejam pessoas que Deus realmente colocou para nós evangelizarmos essas pessoas, né? São pessoas que já estarão com o coração preparado, né? Então, o trabalho do evangelismo, na verdade, a gente tem que encarar como se fosse o trabalho de um garimpeiro, né? O garimpeiro que vai buscar ouro. Para cada pepita desse tamanho que ele encontrar, quanta terra, quanta pedra ele vai ter que remover? Toneladas, né? Mas ele desanima por causa da quantidade de terra, por causa da quantidade de obstáculo que está na frente dele? Ele não desanima por quê? Porque ele mantém o foco no quê? Na pepita de ouro. Ele fala, a hora que eu encontrar a pepita de ouro, vai valer a pena todo o entulho, toda a quantidade de toneladas de pedra que eu tive que remover. Na verdade, quem disse isso foi Lincoln, né? A gente interpreta que foi a Bíblia, né? A Bíblia, na verdade, foi Lincoln que falou, mas não deixa de ser verdade, né? Mas o senhor está querendo dizer que não importa o tanto que rejeitaram, se uma pessoa convencer uma pessoa... Com certeza, com certeza. Imagine no final da tua vida, se você tiver resgatado uma vida do inferno, tiver garantido que essa pessoa vai passar a eternidade no céu ao invés do inferno. Ainda que 2.000 pessoas tenham rejeitado, não terá valido a pena? Não será melhor do que a gente cruzar os braços, já que já tive 2.000 pessoas que rejeitaram, não vou mais falar do Evangelho, né? Então, se a gente conseguir alterar o curso de uma vida, o destino de uma vida, né, e levá-lo para o céu, já terá valido a pena. Tá? Então, mesmo que realmente a gente recebesse só rejeições na vida, e conseguisse salvar uma única pessoa, já valeria a pena pregar o Evangelho. Então a questão é, nós devemos continuar a pregar o Evangelho, né? Também não significa que a gente pregou o Evangelho ali para um amigo nosso, pregamos o Evangelho para um parente, e aí ele rejeitou, daí nunca mais eu vou falar, nunca mais vou convidar. Não significa isso. Mas significa que eu não vou ficar tentando eu convencer ele, né? De vez em quando, aquele negócio, eu lancei a semente, vou estar orando, vou estar buscando a Deus, né? Daqui a uns meses, daqui a umas semanas, convido de novo, faço um convite, tento entrar numa conversa de novo, daqui a 1 ano, 10 anos, 1 hora, é aquilo que a gente viu na vez passada, né? Na aula passada, de que a gente tem essa noção de que evangelismo é uma coisa de um momento, e na verdade não é.
A maior parte das pessoas que são ganhas para Jesus, elas são ganhas ao longo de um longo processo, né? Da insistência de muitas pessoas que entraram no caminho, que pregaram o Evangelho. É uma palavra que a pessoa escutou na televisão, uma pregação que ela escutou no rádio, um pedacinho, um versículo que ela viu no Facebook, uma palavra de um amigo aqui, uma hora, e aquilo ali é o Espírito Santo quebrando, né, tirando aquela casca grossa que está no coração. Tem uma hora que a pessoa está aberta, e aí uma sementinha que entra, ganha aquela pessoa para Jesus, né? E daí a pessoa também, aquela pessoa que evangeliza, ganhei essa alma para Jesus, e ele pensa que ganhou sozinho, né? Na verdade, aquilo ali é só a ponta do iceberg de um trabalho que já vinha sendo feito pelo Espírito Santo e por muitas pessoas. Então a gente não deve se incomodar realmente com essa questão. A questão é que é verdade que muita gente, provavelmente a maioria das pessoas, vão rejeitar a mensagem do Evangelho. Mas, na verdade, um ganhador de almas é justamente a pessoa que consegue ignorar isso, né? E eu posso garantir que, na verdade, uma pessoa que se dedique a pregar o Evangelho, ele vai ganhar muito mais do que uma só pessoa, né? Porque, na verdade, ele vai começar a pegar gosto por aquilo, pegar jeito por aquilo, ele vai entender aquilo como uma missão, ele nunca vai parar. Então, ele vai estar sempre pregando o Evangelho, sempre espalhando, né? Muito daquilo que você espalhou, você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Só lá na glória. Deus vai te chamar lá num cantinho, lá vai ter lá uma sala lá com umas 300 pessoas, falar, tá vendo isso aqui? Isso aqui você ajudou a ganhar para Jesus. Não, mas eu? Não. Deus sabe. Então, simplesmente a gente vai indo, né? Preguei aqui, o cara riu, não tem problema, né? Continua meu amigo, né? Continuo orando por ele e vou pregando. Mas Deus vai colocar, quando ele encontrar um evangelista, quando ele encontrar uma pessoa que tem sede e fome de ganhar almas para Jesus, Jesus vai começar a trazer. Lembra da parábola lá do bom samaritano? Que ele procurou o estalageiro, né, para entregar as moedas e confiar a pessoa. Deus vai começar a fazer isso com você. Deus vai começar a fazer com a igreja que começar a se mobilizar. E Deus vai começar a fazer isso com pessoas também que começarem a se mobilizar. Quando ele encontrar um coração que tem sede e fome de ganhar vidas para Jesus, o Espírito Santo não vai ficar de braço cruzado. Ele vai lá, opa, é tudo que eu estou querendo. Tudo que eu estou querendo é só encontrar uma pessoa que se coloque à disposição para eu poder usar, né? Mas a gente não precisa ficar se incomodando com as rejeições, né? Nem com os obstáculos. Sim, nós vamos perder. Nós vamos perder amigos por causa disso. Isso tudo foi previsto, tudo Jesus falou, né? Jesus falou, vocês serão odiados por causa de mim. Haverá pessoas que vão declarar guerra contra você sem, assim, por nada, né? Então, nós seremos rejeitados. Agora, que direito nós temos de autopreservação, eu tenho que cuidar do meu ego, do meu orgulho, eu não posso me expor à rejeição, quando a Bíblia profetizava sobre o Messias e dizia que ele seria o mais rejeitado entre os homens. Então, ninguém foi mais rejeitado que Jesus. Que direito nós temos de segui-lo e queremos preservar, né, a nossa personalidade, a nossa vaidade? Eu não posso receber um não, eu não posso deixar que a pessoa ria da minha cara. Irmãos, vamos deixar confiar no Espírito Santo, né? Mas é importante esse ponto que você colocou, Robson. A gente realmente tem que cuidar para não ficar... Porque essa é exatamente a estratégia que o diabo vai usar, né? Tá vendo? Mais um que riu da sua cara. Você vai continuar com isso, né? E daí a gente tem que lembrar o diabo nessa hora. Não, mas na verdade não é atrás disso que eu estou. Não é atrás do que ri da minha cara. Eu estou atrás da pepita de ouro. E a hora que eu encontrar a pepita vai ter valido a pena, né? Sim. Uhum.
Exato. Você nunca vai saber o que Deus vai colocar no teu caminho. A questão é essa. A questão é a disponibilidade. A partir do momento que eu e você nos colocarmos disponíveis para Deus, a gente não tem noção do que Deus vai poder fazer. Eu acho também que a gente tem que lutar contra o desânimo e a preguiça, né? Uhum. Nós temos que lutar contra isso. Eu acho que essas duas coisas também impedem eu de fazer, evangelizar, né? De compartilhar o evangelho com as pessoas. Cuidar com todo tipo de oposição na mente. Lembre-se, o maior campo de batalha, fala-se muito sobre guerra espiritual, batalha espiritual, né? A maior batalha espiritual acontece na mente. É justamente esses pensamentos, e sempre o diabo ele vem fazendo de um jeito que você pensa que é você que está com aquele pensamento, é você que está com aquele medo, é você que está com aquela, né, com aquele constrangimento. Na verdade é o diabo. O diabo ele só não tem poder de ler a nossa mente, mas ele tem poder de influenciar, de colocar pensamentos e sentimentos. O diabo consegue manipular sentimentos em nós. Você já não aconteceu, às vezes, de repente, assim, do nada, você ter uma tristeza assim que você não sabe explicar por quê? Né? Tem dia que você simplesmente acorda assim, acorda para baixo e não sabe por quê. O que aconteceu? Você não sabe nem explicar por quê. Né? Então, o diabo trabalha muito com isso. Então, se você vai ser um desses que vai se colocar à disposição de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, se prepare para a batalha. Né? Mas não precisa ficar se preocupando, vão bater no meu carro, vai pegar fogo na minha casa. Não é. A batalha principal que vai acontecer é aqui, ó. É nas nossas emoções, na nossa mente, né? É a batalha principal que vai acontecer, é essa que a gente tem que vencer primeiro, né? E a partir do momento que a gente se disponibilize na presença de Deus, aí nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas. Amém? Muito bem, vamos lá então para a essência do evangelismo. O apóstolo Paulo, ele era um dos homens mais inteligentes, mais conhecedores de todos os tempos. Ele era de um conhecimento vasto. O conhecimento dele era tão grande que a fama dele ia até os governantes. Quando ele esteve preso, numa das circunstâncias, o governador Félix descia lá no calabouço para ficar conversando com Paulo, porque a fama do conhecimento da sabedoria de Paulo chegava até os governadores, né, de tanto conhecimento que esse cara tinha. Entretanto, quando ele ia pregar o evangelho, olha o que ele disse em 1 aos Coríntios 2, 1 a 5. 1 aos Coríntios 2, 1 a 5. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Ele diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza e temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha só o que ele está dizendo, que com todo o conhecimento dele, quando ele ia evangelizar, ele usava as palavras mais simples possíveis, ele fugia daquela coisa das teologias profundas, ele falava, só prega uma coisa, Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ele falava de Jesus e da morte de Jesus. E também ele diz que com todo o conhecimento e todo o poder espiritual que tinha nele, a gente pensa assim, para Paulo era fácil, né? Pregava. Não, ele está dizendo aqui que toda vez que ele ia sempre com fraqueza, temor e com muito tremor. Então Paulo não era diferente de nós. O tempo todo ele estava receoso, o tempo todo ele estava enfrentando essa batalha na mente. Então, conosco não é diferente.
Mas como Paulo resolveu se colocar na presença de Deus, Deus o usou poderosamente. Então é exatamente o que Deus quer fazer com cada um de nós. Então a gente não tem que ficar usando palavras difíceis, não tem, eu tenho que ter um enorme conhecimento. Não, isso é ilusão. Não precisamos. Para evangelizar, não precisamos. Para ser um mestre, para ser um pastor, para você ensinar pessoas, com certeza, você tem que se aprofundar, procurar conhecer, né? Tem que manejar bem a palavra da verdade, como o apóstolo Paulo falou. Mas para evangelizar, você precisa saber o básico, né? O básico, a essência da mensagem da Bíblia, ok? Em 2 Coríntios 5:20, a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só que expressão essa. Ele está dizendo que quando nós obedecemos, né, a ordem, a posição que Deus nos colocou como embaixadores, quando a gente assume essa responsabilidade, quando nós abrimos a nossa boca, é como se Deus estivesse falando no nosso lugar. É isso que Paulo está dizendo. É Deus falando no nosso lugar. Então, o que é um embaixador? Um representante do quê? Representante de um país, né? Ele é a autoridade máxima no país, representando o seu país, no país aonde ele está. O embaixador do Brasil em Miami, ele tem uma autoridade, ele fala em nome do presidente do Brasil. Ele fala em nome do Brasil. Então ele tem uma autoridade investida tremenda. Para isso, ele tem que estar em sintonia com o Brasil, com as leis, com a Constituição, com o governo, com o presidente, né? Para ele poder agir de acordo com a autoridade que ele representa. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, significa exatamente isso. Deus nos enviou. Então, o embaixador, o que é? O embaixador é um representante, é uma autoridade de um outro país num lugar estrangeiro. Então, e a embaixada, ela é um território de um outro país num país estrangeiro. Quando você entra na embaixada do Brasil ou no consulado brasileiro, ali dentro muda tudo as leis, né? Ali não é a polícia americana que tem autoridade ali dentro, é a autoridade brasileira, né? Então, a igreja de Jesus, ela é a embaixada de Deus. Então, aqui dentro, o que vale são as leis do reino de Deus, não a dos homens. E nós somos embaixadores nessa terra, nós respondemos por Deus, nós transmitimos para as pessoas o interesse de Deus, né, o que Deus quer. Então, Deus nos colocou, nos constituiu para sermos embaixadores. Então, Deus sonhou resgatar a humanidade e nos comissionou como embaixadores de Cristo, né? Portanto, nós devemos conhecer esta mensagem, conhecer aquilo que nós representamos e obedecer, né? Nos submetermos a isso. Então, Deus vai usar o seu povo, né? Deus vai usar. Agora, Jesus disse, né, que se os seus seguidores se calarem, então o que vai acontecer? Então as pedras clamarão, né? Então as pedras clamarão. Se nós calarmos, Deus vai levantar pessoas que não se esperava para pregar o Evangelho. Então essa é uma responsabilidade nossa,
um privilégio, na verdade, que Deus nos deu. A mensagem do Evangelho, ela deve ter uma estrutura básica, né, pontos essenciais para a gente comunicar o Evangelho. Como eu já mencionei aqui, algumas aulas atrás, na verdade você pode pregar o Evangelho usando 3 pontos ou 4 pontos, bem fáceis da gente lembrar, né? Se você pregar o Evangelho usando 3 pontos, você tem que lembrar, você tem que fazer a pessoa entender a situação dela. Então esse é o primeiro ponto. A pessoa é pecadora, sem esperança, sem salvação. Sem salvação, a não ser em Jesus, é claro. Então ela está numa situação desesperadora e provavelmente não sabe disso. Segundo ponto, Deus enviou Jesus para salvar essa pessoa. Então Jesus é o único que pode salvar essa pessoa. Terceiro ponto, a pessoa precisa tomar uma posição, né? Então, apesar de Jesus ter sido enviado para salvar, essa salvação não acontece automaticamente. Ela não é imposta às pessoas. A pessoa tem que querer essa salvação, né? Deus não chega para você e diz: olha, você está salvo, queira ou não queira, você vai para o céu. Aí você vai esperneando para o céu: eu não quero, eu gosto do inferno, né? Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que fala assim: teve um cara que disse que eu prefiro o céu por causa da temperatura e o inferno por causa da companhia. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? Então tem gente que tem essa ilusão de que, de alguma maneira, no inferno vai ter alguma coisa de bom. Então nós precisamos mostrar, com 3 pontos, nós podemos evangelizar uma pessoa, né? Ela precisa entender o quê? Fulano, você sabia que Jesus é nosso Salvador? A gente pode começar dessa maneira, por exemplo. Você pode começar a entrar num assunto, por exemplo, comentando sobre o país El Salvador, né? Ou então sobre Salvador, na Bahia. Mas falar Salvador, interessante, né? Por que será que a cidade se chama Salvador, né? Ela é porque está se referindo a Jesus, o Salvador. Por que Jesus é o Salvador? Você sabe dizer por que Jesus é o Salvador? Ele é o nosso Salvador. A pessoa pode voltar com essa frase, né? Feita, né? Pronta, né? Não, Jesus é o nosso Salvador. Mas o que você quer dizer com isso? Do que ele te salvou? Então, por aí você começa a entrar na história da pessoa e falar: Jesus nos salvou por causa dos nossos pecados, porque a situação de cada ser humano é uma situação de absolutamente estar perdido, sem chance, sem nenhuma chance. Nós não tem o que a gente possa fazer por nós mesmos e não tem ninguém que possa nos ajudar nessa terra, na nossa situação de pecado. Nós estamos pecados, condenados por causa do nosso pecado. O nosso pecado destrói a nossa vida, destrói a nossa família, destrói a nossa sociedade. O pecado nos adoece, o pecado arrasa com a possibilidade de termos uma vida boa, e ele compromete a nossa vida eterna. Então, quando você fizer a pessoa entender que é isso que a Bíblia fala sobre a situação do ser humano, né? Existem as ideias de que não, o homem é essencialmente bom. Tem pessoas ruins, mas o homem basicamente ele é bom. A Bíblia discorda. A Bíblia vai exatamente o contrário, mostrar que não existe um sequer que não tenha pecado, né? Todos pecaram e por causa disso estão separados da glória de Deus. Todos estão condenados à destruição, à morte, né? A uma vida miserável aqui nesta terra e uma eternidade afastada de Deus. Mas ainda entra Jesus. Jesus é aquele que pode mudar completamente essa história. E ele já veio e já fez a parte dele, né? Deus já amou o mundo, já enviou o seu Filho, ele já morreu pelos nossos pecados, já ressuscitou como prova de que Deus aceitou a morte dele. Então, agora só resta o terceiro ponto. E agora o que você faz? Você precisa tomar uma atitude em relação a isso, que é aceitar Jesus. Reconhecer que Jesus é o teu Salvador, né? Recorrer a Ele, depender dEle, se conectar com Ele. Então, com 3 pontos você pode evangelizar. Mas a maioria dos evangelismos são feitos normalmente com
4 pontos, né? Então, o primeiro ponto, Deus tem um plano. Deus tem um plano para você. Você não é um acidente, você não existe por acaso, né? Deus tem um plano para você. Deus te ama, Deus tem um plano para você. Mas o homem tem um problema, que é a sua condição de pecado. Então, apesar de Deus ter um plano, a nossa situação de pecado anula esse plano. Tem o poder de cancelar esse plano. O plano de Deus, quando nos criou, existe essa discussão na teologia, né? Alguns segmentos do cristianismo acreditam que quem é salvo já foi escolhido por Deus para ser salvo, e quem vai para o inferno já foi escolhido. Então não adianta o que você faça, não tem como mudar isso, né? Nós não acreditamos nisso, eu não acredito nisso, né? Não consigo achar na Bíblia fundamento para isso. Então o que nós cremos é exatamente isso, é que Deus tem um plano, só que a situação do homem pode alterar esse plano de Deus. Deus fez a todo ser humano para ser salvo. Porque a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Né? Paulo expressou isso a Timóteo de uma maneira muito clara. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Por causa do problema do homem. Por causa do problema do pecado. Sim. Pastor, Deus quando pôs a gente no mundo, a humanidade no mundo, já pôs todo mundo já no pecado? Já ficou na hora que está no fogo? Como você sabe? Deus não nos pôs no pecado, né? Deus criou o ser humano livre do pecado. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou num ambiente onde não havia pecado. Havia plena comunicação com Deus, né? Eu digo no caso da gente, igual quem pegou foi Adão e Eva, fui eu. Meu irmão fazia a mesma pergunta. Pois é, mas aí essa teoria aí, ficou aí batendo aí, por que nós carregamos esse peso de culpa? Não, o que nós temos é uma herança de Adão, porque como ele era o primeiro humano, ele transmitiu tudo isso para a humanidade. Então, todo ser humano nasce com uma herança de pecado. Mas essa herança de pecado não nos condena ao pecado. Tanto é que se um bebê morrer, ele nasceu com essa herança do pecado. Mas se ele morrer antes dele ter consciência do pecado, essa criança morre salva. É o que Jesus disse, que das crianças é o reino dos céus. Então, essa herança que nós temos de Adão, ela é apenas uma tendência para o pecado. Nós temos uma tendência. Se essa criança crescer um pouquinho mais, ela inevitavelmente será uma pecadora. Porque todos nascemos com uma tendência para o pecado. É essa a herança que a gente teve. Mas essa tendência não significa que é uma imposição. Eu sou obrigado a pecar porque eu tenho a herança de Adão. Não, ela é uma tendência. Por isso que, na verdade, cada um que peca é responsável pelo seu pecado. A gente não pode culpar Adão por isso. Entendeu? Porque a herança que eu tive foi apenas uma tendência. Paulo chama isso de inclinação da carne. Eu tenho uma inclinação para o pecado por causa de Adão. Mas quem peca sou eu. Não é Adão que pecou no meu lugar. Cada pecado da nossa vida foi cometido por nós mesmos. Não tem nada a ver com isso, né? Então Deus fez a humanidade com um propósito. Ele fez a humanidade com o propósito de que um dia todos nós estivéssemos com Ele no céu. A ideia de Deus, quando Ele criou a humanidade, é diferente dos anjos. Ele criou a humanidade para que nós nos aproximássemos de Deus de tal maneira que um dia Ele iria compartilhar conosco a própria autoridade dele.
Por isso que a Bíblia, o autor de Hebreus escreve lá, de que para os anjos nunca foi prometido de que algum anjo iria sentar num trono. Mas para o ser humano tem essa promessa de que nós vamos nos sentar no trono de Jesus e vamos reinar com Ele. Ele vai dividir a autoridade dele conosco. Então esse sempre foi o plano original de Deus. Era colocar o homem na terra e fazer com que o homem, por causa do relacionamento de amor com Deus, fosse crescendo, 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 até que terminasse no céu, reinando com Deus. Agora, entrou o problema do homem. Entrou o problema do pecado. Aí o pecado bagunçou tudo, né? Então esse problema do homem, ele pode anular o plano de Deus. Isso que a gente tem que deixar bem consciente às pessoas, que apesar do plano de Deus, apesar do amor de Deus por você, o problema do nosso pecado pode anular isso, né? Apesar de Deus me amar, eu ainda posso terminar no inferno, se eu não aceitar Jesus. Então, apesar de Deus ter um plano para mim, não significa que Ele vai impor esse plano para mim, né? E eu tenho um problema que eu tenho que resolver com Deus. Então, o problema do homem qual é? Pecado, né? Pecado. E aí nós temos a solução. A solução é o amor de Deus demonstrado, né, no auge, na pessoa de Jesus Cristo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus resolve o problema do homem, porque Ele enviou um Salvador, né? Então o problema do homem anulava o plano de Deus. O amor de Deus, no ponto 3, anula o problema do homem. Ele pode cancelar o problema do homem, porque através do perdão de Jesus, através da morte de Jesus, que Ele morreu para resolver o problema do nosso pecado, que a gente não podia resolver, nós agora podemos experimentar o plano de Deus, que Deus tinha em mente. Mas para isso entra o quarto ponto. Isso não é imposto, né? O ser humano foi criado para ser livre. Ele foi criado para ser livre e escolher amar a Deus e crescer com Deus até que um dia Deus vai dividir com ele o seu próprio trono, né? Então, para isso nós precisamos, em outras palavras, nós temos livre-arbítrio. O ser humano tem o poder de decisão e por isso Deus deixa na mão do homem a escolha, né? Ele já falava isso lá no Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio. Ele dizia: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Ele diz: escolha a bênção, escolha, eu coloco a vida e a morte, escolha a vida para que você viva. Então Deus está dizendo: vou te dar uma sugestão, né? Escolha a bênção, escolha a vida. Mas Ele está dizendo: mas eu coloco tanto a bênção como a maldição diante de você. Então Deus nos dá essa liberdade de escolher. Então isso que a gente precisa deixar claro para as pessoas. Falar, não é que Deus não te ama, Deus te ama. O problema é que você tem um problema, assim como eu tenho um problema, assim como toda a humanidade tem um problema que se chama pecado. Mas esse problema, na minha vida, foi resolvido por Jesus Cristo. Pode ser resolvido na tua vida por Jesus Cristo. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Você precisa receber Jesus como Salvador da sua vida. Ok? Então, com esses 4 pontos, a gente consegue pregar o Evangelho. Deu para entender, gente? Deu, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Esse problema do pecado, a gente não peca todo dia? Assim, nos mínimos detalhes, a gente não cai todo dia? Pelo menos umas 10 vezes, né? Então, quer dizer, é aquela coisa, eu peço perdão hoje, amanhã estou de novo, e assim, e eu não, isso ninguém tem certeza, até no dia da morte você está salvo ou não. Porque ele está no pecado aqui, pelo que eu entendo, até quando você morrer, você está pecando. Sim, mas existe uma diferença. Você peca quando come, você peca quando deseja uma coisa. Você peca em pensamento, você peca com intenção. Às vezes você fala uma palavra mal Oi? falada. Mas hoje não tem tradução. Ah, é verdade. Existe o pecado, é fato de que mesmo o crente, depois que ele aceitou Jesus,
todos nós continuamos pecando, né? A diferença do crente é que ele agora ele tem consciência e ele luta para viver uma vida sem pecado. Alguém consegue? Ninguém consegue. Dizer que consegue é ilusão, né? Mas há uma diferença, Quando a gente estuda a palavra, o que a gente descobre é que existe sim a certeza da salvação. E qual é essa certeza? É a certeza justamente de que Deus não baseia a salvação naquilo que eu faço, e sim naquilo que Jesus fez. Então, na verdade, quando eu aceito Jesus, eu aceito a perfeição dele sendo no meu lugar. E é exatamente isso que Deus faz, e isso a Bíblia chama de justificação. Essa é a diferença. Nós somos pecadores, porém, o crente, aquele que recebeu a Jesus, embora a nossa vida toda nós temos que lutar contra o pecado, lutar para não pecar, é o que João escreveu: filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Então essa deve ser nossa meta, eu tenho que tentar não pecar. Quanto mais possível, a minha vida inteira, eu tenho que tentar lutar contra o pecado. Isso é buscar o que a Bíblia chama de santificação, né? Mas a Bíblia não lida com a ilusão de que alguém vai conseguir realmente não pecar. Por isso João disse: filhinhos, escrevo para que vocês não pequem, mas se pecarem, lembrem que vocês têm um advogado, que é Jesus. Então, o que a Bíblia na verdade ensina? Que todos somos pecadores, mas há uma diferença entre o pecador sem Cristo e o pecador com Cristo. O pecador com Cristo, ele está coberto pelo sangue de Jesus. Então essa é a nossa certeza, de que mesmo aquele pecado, porque daí a gente fica assim, tudo bem, eu pequei, peço perdão, porque né, vai que Jesus vem 10 segundos depois, né? Mas e daí, tipo, se teve aquele pecado, né, passou uma coisa pela minha cabeça, e no momento que passou, já tocou a trombeta, a volta de Jesus vai ser, né, num piscar de olhos, não deu tempo de eu pedir perdão, e agora? Me lasquei, né? Não, a nossa salvação não é tão vulnerável assim, ela não é tão fraca assim. Na verdade, ela é uma certeza, ela é uma convicção. O livro de Romanos fala, né? Ali no capítulo 18 fala que o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos cordeiros com Cristo, né? Exato. Temos um lugar na glória. Então, por isso que Paulo escreve lá em Romanos 8, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa é a nossa segurança. Isso não significa, daí Paulo trabalha isso lá em Romanos, isso não significa que a gente pode usar isso como desculpa para dizer, então beleza, então posso pecar à vontade que estou coberto pelo sangue de Jesus. Não, aí você já tem uma intenção maligna, né? E essa intenção maligna ela vai te afastando de Deus. Aí entra num campo que é aquilo que eu creio com todas as minhas forças, de que o crente pode perder a salvação. O crente pode perder a salvação, mas isso não é assim, entendeu? Isso não é da noite para o dia. Em outras palavras, Paulo está falando que a gente tem que se esforçar ao máximo. Se esforçar ao máximo, mas Deus garante a nossa salvação, se nós cremos nele, né? Porque não é pelo nosso mérito, né? Não é porque eu consegui não pecar, aí fala, Deus, agora o Senhor tem que deixar eu entrar no céu porque eu consegui não pecar, né? Não, ninguém vai entrar no céu dessa maneira. Todo mundo vai entrar no céu por causa dos méritos de Jesus, não dos nossos. Então nós podemos ter essa certeza absoluta, né, de que mesmo nas minhas falhas, aquelas coisas que eu ainda não consegui deixar Deus transformar na minha vida, não consegui vencer, mesmo assim, se eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo. Amém? Claro. Claro. Também tem isso também, né? É uma continuação de você lutar contra o pecado. Não é uma pessoa que se relaxou e vai viver praia mulher, mas estou na igreja e estou salvo. Exatamente. É um crente que ele tem um conflito eterno. Ele peca, mas na verdade ele odeia o pecado dele. Paulo falou isso em Romanos.
Ele disse, ele fala, eu encontro em mim essa luta, ele fala, porque aquilo que eu não quero fazer, eu faço, né? O mal. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Pastor, Fernando mandou mensagem, o Fernando não fala. A moça falou assim, estava mandando quase perguntou para o senhor. É mais fácil ter matado Adão e Eva, que eram só dois, começar por senhor? Começava de novo, né? Fingir que não aconteceu nada, né? É. Não, na verdade não, né? Porque ele deixou uma linhagem, né? Não era assim, fazer Deus sem dar, Deus nos fez sem deixar dar o livre-arbítrio. Mas não adianta. A questão não é isso, porque onde houver livre-arbítrio, vai haver a possibilidade do pecado. Você fazia isso com Adão e Eva, você ia ter que matar outro Adão e Eva lá no futuro. Não adianta. Você ia matar o diabo. Sim, Deus vai um dia matar o diabo. Mas a questão é essa. A questão é que o diabo, ele tem uma serventia. Você já não parou para pensar por que Deus colocou aquela bendita árvore naquele jardim? Não era mais fácil, na verdade, melhor do que matar Adão e Eva, né? Melhor não seria não ter colocado aquela árvore, né? Mas daí você não teria liberdade, você não teria livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente, eu tenho que deixar a possibilidade de que você possa escolher o mal. Então é nesse sentido, não é que Deus não criou o diabo, mas Deus usa o diabo para esse propósito. Ele falou, ok, para as pessoas que quiserem escolher o mal, vão escolher ele. Então, na verdade, o plano de Deus é exatamente eliminar o diabo, ele será eliminado, né? Ele será destruído, mas nesse processo você tem que ter a possibilidade da presença do mal para você poder pecar. Como diz o Cláudio Duarte, ele não é o diabo, ele é o viajante. Ele só passa aqui, ele não fica, ele volta de novo, ele sai de novo da minha casa. A gente ora, a gente briga, ele é o viajante. Exatamente. A mesma coisa deve ser o crente em relação ao pecado. Então, o crente, ele é um pecador redimido. Nós não deixamos de ser pecadores. Nós somos pecadores de fato, porém redimidos. Aos olhos de Deus, quando Deus nos olha por essa lente do sangue de Jesus. Então, quando Ele olha, Ele não vê pecadores, Ele vê santos. Ele vê servos, filhos dele, né? Ele vê pelo sangue de Jesus. Mas a gente está entrando numa teologia lascada aí, né? Vamos ficar só com os 4 pontos mesmo aí. Ok? Então, Deus tem um plano, o homem tem um problema, Deus tem a solução, eu preciso acolher essa solução. 4 pontos, você prega o Evangelho. Entendido? Muito bem. Como se aproximar, como abordar uma pessoa? Aqui, essa apostila nos dá algumas dicas, né? O principal, se nós queremos pregar o Evangelho para alguém, é demonstrar que nós temos um interesse legítimo pelaquela pessoa e não um produto para vender. O problema de muita evangelização, o problema de muito crente, é que, na verdade, a gente não demonstra nenhum interesse pela pessoa, mas a gente quer empurrar um produto, a gente quer empurrar uma ideia. Então, se você quer ganhar uma pessoa para Jesus, você precisa primeiro mostrar interesse verdadeiro por aquela pessoa. Olha a estratégia de Jesus. Enquanto todos os judeus desprezavam os samaritanos, enquanto nenhum judeu conversaria com uma mulher em público, Jesus parou no poço, né? E aí ele vê uma samaritana chegando e ele quebra todos, né? Ele desafia todos os padrões de sociedade, de moral, de religião que tinha para poder se comunicar com aquela mulher. Ele puxa um papo com aquela mulher. Fala, ei, psiu, pega um pouquinho de água aí para mim, aí, já que você está com o balde. Né? Ela mesma acha estranho aquilo. Né? Fala, como assim? Como que você está falando comigo? Né?
Você não sabe que o homem não fala com uma mulher em público, né, naquela cultura? E você não sabe que judeu não fala com samaritano? Como é que você está falando comigo? Então, o que Jesus fez? Jesus mostrou um interesse por ela. Né? Perceba que o que Jesus disse, antes de Jesus dizer que ele tinha uma coisa que ele queria dela, eu quero ganhar você para mim. Né? Antes dele mostrar que ele tinha um interesse pessoal nela, ele despertou o interesse nela, mostrando que ele tinha um interesse por ela. Por quê? Porque ele disse assim, na verdade, se você soubesse quem está falando com você, você que ia me pedir água. Então o que ele fez? Ele despertou um interesse, ele mostrou uma importância para ela, e com isso ela, poxa vida, ele tem alguma coisa para mim, que eu vou querer, que eu vou desejar. O que Jesus estava fazendo? Despertando o desejo. Então, quando nós mostramos um interesse verdadeiro, o problema de muita evangelização é que a gente quer pregar, né? A gente, senta aí, cala a boca, e agora eu vou falar o evangelho para você, né? Não entendi, não me interrompe, né? E não é assim que funciona. O principal é você saber que você mostrar que você realmente se preocupa com aquela pessoa. Talvez você seja a primeira pessoa que está parando para tentar ouvir aquela pessoa naquele dia, talvez naquela semana, talvez naquele mês. Né? Então, muito mais do que se preocupar em já entrar, né, de sola ali no Evangelho, né, você começa mostrando interesse, você dá um bom dia, né, você começa com um assunto, né, então você chama a atenção para alguma coisa, né, cumprimentando, né, um sorriso, né, abre muitas portas, né, Akira? Akira é mestre nisso, ele sabe, né? E aí geralmente você entra o quê? Você entra, né? Tudo bem, você se apresenta, você entra ali numa conversa, num diálogo. Tem algumas técnicas. Tem um pessoal, por exemplo, que eu conheço, que sabe o que eles fazem? Eles estão ali no Dunkin' Donuts, estão na fila. Na hora que chega ali, ele pega o café dele e ele fala, eu vou pagar para o cara que está aqui atrás para mim. E nem fala nada para o cara e sai embora. Quando o cara chega lá na vez dele, fala, aquele cara pagou para você. Como assim pagou para mim? Né? O que o cara está fazendo com isso? Ele está abrindo uma oportunidade, né, poxa, que interesse é esse que essa pessoa teve por mim? Né? No outro dia, provavelmente, eles vão se encontrar de novo no mesmo lugar. O Steve ontem, né, aqui da igreja americana, que ele é piloto da American Airlines, ele encontrou lá um comissário de bordo, o cara era brasileiro, só que chamava Christian. Né? Daí já aproveitou, já pelo nome, ele falou, e você é Christian? Né? E aí já pegou o telefone, conheço um pastor brasileiro, já colocou o cara para falar comigo. Quer dizer, olha, né, mostrando todo o interesse pelo cara, com a situação do cara. Você é brasileiro? Que legal, conheço um brasileiro. E fazer a conexão com a pessoa. E não com o produto que eu quero vender. Então você mostrar realmente interesse para a pessoa. Muitas vezes você começa ali, aí a pessoa começa a abrir o coração com você, fala, tá bom, depois você me conta a tua história, porque agora eu tenho uma coisa importante para falar, e prega, mas a pessoa estava abrindo o coração para você. Aquilo ali é um prato pronto. Porque quando a pessoa começa a abrir o coração para você, aí sim você tem ali, aí você pode nadar de braçada ali, né? Porque o problema é quando você tenta empurrar o evangelho para uma pessoa que não está disposta a te ouvir. Então, quando você ganhou o interesse da pessoa e você provocou o desejo, como Jesus fez, né? Se você soubesse, você quer me pedir água. Ele falou, como assim? Você não tem balde, você não tem corda, e o poço é fundo. Despertou curiosidade. Né? Falou, porque a água que eu der de beber, você nunca mais vai ter sede. Falou, mas era tudo que essa mulher queria ouvir. Que?
Toda manhã eu tenho que vir aqui pegar, né, baixar esse balde, carregar esse balde cheio de água para casa. Você tem uma água que se eu tomar nunca mais tenho sede, mas eu quero essa água. Então despertar o interesse na pessoa, né? Mostrar interesse pela pessoa, né? E aí sim entrar com o Evangelho, né? Então, primeiro tem os passos, né, na evangelização. Primeiro, ganhe a atenção da pessoa, não pregue, não pressione, ouça mais do que fale, né? E plante a semente do Evangelho. A Bíblia diz isso o tempo todo, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então esteja mais disposto a ouvir do que falar. Porque quando a pessoa vê que você é um bom ouvinte, ela vai querer ouvir você. Ela vai querer ouvir o que você tem para dizer. Ok? Então, ganhe a atenção da pessoa. Crie o interesse, né? Crie interesse na pessoa para que ela te ouça, demonstrando interesse por ela. Você vai criar interesse quando você demonstrar interesse por ela. Mesmo quando o ponto de vista dela, aquilo que ela fala, né, é totalmente diferente daquilo que você crê, totalmente diferente, mas escute a pessoa. Escute a pessoa. Atrás daquele doido, atrás daquela maluca ali, tem uma pessoa ferida, tem uma pessoa que precisa de Deus, tem uma pessoa confusa, com a mente dominada pelo diabo. Deixa ela falar as bobagens dela, ouça, né? E uma maneira de mostrar que você está ouvindo é fazendo perguntas, mostrando que você realmente está prestando atenção no que ela está falando. A pessoa falou isso, e essa aqui é a cunhada, tua cunhada? Ah, tá, entendi, tua cunhada. Né? E você vai mostrando realmente interesse. Não é aquela pessoa que está a pessoa falando e você assim... Tá virando o olho, né? Né? O outro. Né? Então, mostre interesse e você ganhará o interesse da pessoa. Né? Crie o desejo para buscar Jesus. Né? Aí entra a questão de um pequeno testemunho. Não vai contar a tua vida toda, a história toda. Né? Tudo começou quando eu nasci. Não. Vai direto ao ponto, vai ali no momento, olha, eu já tive assim numa condição parecida com você, mas olha, Deus me transformou, Deus teve misericórdia. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você também. Seja positivo, seja esperançoso, traga esperança para aquela pessoa. Se alguém tem que ter esperança ali, é você. Né? Agora a pessoa vem, esse mundo tá terrível, é verdade, tá uma desgraça. Quem que você espera? Né? Você tem que mostrar alegria, né? Paulo fala, alegrai-vos, né? Outra vez vos digo, alegre-se. Então, o papel do crente é ser alegre, o papel do crente é ser otimista, o papel do crente é mostrar que tem esperança. Então, ouça, seja alegre, compartilhe um pouco do teu testemunho, compartilhe fé, né? Mostre que essa pessoa pode receber a mesma coisa que você recebeu. Ok? Então, o primeiro passo é conquistar a atenção da pessoa. O segundo passo é realmente compartilhar o Evangelho. Então, depois que você ganhou a pessoa, prega o Evangelho. Leva as pessoas para aqueles 4 pontos. Né? Depois que a pessoa abriu o coração, você falou, é verdade, mas sabe por que também a gente vive assim? Sabe por que tem tanta gente com dor? Sabe por que tem tanta gente com a vida tão atribulada? É porque, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que Deus tem um plano para a gente, que Ele ama a gente, só que o homem tem um problema sério. O ser humano tem um problema, você, eu, por isso que a vida dá errado, por isso que a gente sofre, né? Mas tem uma solução. Deus enviou Jesus para resolver esse problema do pecado. Nós não conseguimos, a gente não consegue, né, resolver esse problema. Então, vai entrando com o plano de salvação para aquela pessoa. O problema aqui entra lá no comecinho, quando a gente estava conversando, Robson, acho que na primeira pergunta que você fez, de que a gente tem a impressão de que as pessoas entenderam o Evangelho. Não, às vezes não, porque às vezes a gente só entra numa conversa com a pessoa,
menciona Deus ali por cima e tal, e termina a conversa e não entra com o evangelho. E o evangelista intencional, ele vai sempre aproveitar a hora que ele preparou o terreno, ele entra com a semente. Ele entra ali com o evangelho. Então, a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Se você viu que a pessoa se abriu para você, prega o evangelho para ela. Ah, mas se eu pregar, ela vai se fechar. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Se ela se fechar, ela já era fechada antes, então ficou tudo igual, 0 a 0. Né? Agora, se ela se abriu, você pregou o evangelho, ela aceitou Jesus, todo mundo sai no lucro. Né? Jesus fica feliz, você fica feliz e a pessoa fica salva. Então ninguém vai perder nada com isso. Mas existe horas, por exemplo, também que não devemos, tem que ter essa sensibilidade. Claro, tem hora que é inapropriado, né? Tem hora que não dá tempo, tem hora que é inapropriado, né? Você está ali na fila lá, ou esperando o médico está chamando a pessoa e você, não, mas peraí, eu só estou no segundo ponto, tem que terminar aqui, né? Tem hora que não dá, né? Tem hora que você só deu aquela iniciada, né? Também tem isso. Sim. Perceber o terreno, né? O bom agricultor, ele percebe quando o terreno está pronto para a semeadura, né? Então, não que necessariamente cada encontro que você vai ter que pregar o evangelho, mas você vai ter essa disposição de que eu já vou me aproximar de alguém com a intenção de pregar o evangelho, então eu vou fazer amigos, isso vai fazer com que você comece a fazer mais amigos, pessoas se abram mais para você. Então isso significa que você vai ter mais oportunidades de encontrar essas pessoas mais vezes e continuar aquela conversa até você sentir um momento em que dá para entrar com o evangelho. Aí seria mais um caso para célula, batismo, igreja, né? Porque vai ter situação que a gente não vai ver mais a pessoa. Eu não vou falar, de repente ela fala para mim, mas a gente é só um Deus, eu não queria acontecer. Sim, sim. Tem pessoas que quando você tiver uma oportunidade, vocês provavelmente nunca mais vai ver aquela pessoa, prega o evangelho para ela. Né? Prega o evangelho para ela. Ok? Então, mostrar o plano para ela, né? O plano de Deus, o problema do homem, a solução de Deus, que é o amor de Deus mostrado em Jesus Cristo, e a decisão mais importante que a pessoa pode fazer na sua vida, né? Diz lá em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Né? Então, a pessoa precisa tomar uma posição. Ok? Então, depois de pregar o Evangelho, você deve levar a pessoa à ação. Ok? Tem pessoas também que falam do Evangelho, mas não leva a pessoa a tomar uma atitude. Esse último ponto ele é fundamental. Na verdade, não é o último ainda, né? Mas esse é um ponto fundamental. Você acabou de pregar o Evangelho, agora cobre uma resposta. Né? Você quer aceitar Jesus hoje? Faça a pergunta. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Aí você ora por ela ali mesmo. Ora por ela ali mesmo. Se ela disser que não, ok, você fala, eu vou continuar orando por você, que Deus te abençoe. Então Né? faz aquela oração repetida? Exatamente. Exatamente. Faz uma oração naquele mesmo momento com a pessoa. Né? Você quer aceitar Jesus? Sim. Que bom. Então, deixa eu orar por você, eu quero que você ore comigo. Né? Repita comigo. E aí você faz aquela oração simples, né? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Uma oração simples, né? Que a pessoa entenda. Ok? E aí tem um ponto importante que eles colocam aqui, que é depois de você fazer a pergunta para a pessoa, fazer o apelo e orar pela pessoa, você faz uma certificação. Né? Você pergunta para ela, você
entendeu o que você acabou de fazer aqui? Por que é importante isso? O que vocês acham? Por que seria importante fazer isso? Para ela, não é só aceitar que ela precisa continuar. Uhum. Que mais? Ver uma vida. Uhum. Por que você precisa perguntar para a pessoa, você entendeu o que você acabou de fazer? Porque tem pessoas que fazem por gentileza, tem pessoas que fazem, né, automaticamente. E é algo importante demais. Você precisa chamar a atenção da pessoa. Você entendeu o que você acabou de fazer? Que você entregou sua vida para Jesus? Isso vai ter um ponto na consciência dessa pessoa muito importante. Ela vai passar a refletir sobre aquilo. Né? Entendi, eu entreguei minha vida para Jesus. Né? Então, eles sugerem aqui algumas perguntas aqui no final. Você entendeu o que você acabou de fazer? Você foi sincero? Você acha que Jesus te enganaria? Por que você está perguntando isso? Porque você está dizendo para ela que Jesus disse que quem aceitasse Ele, Jesus perdoaria os seus pecados. Então, você acha que Jesus está mentindo? Você acha que Jesus te enganaria? Não, não. Então, por que é importante fazer essa pergunta? Para a pessoa ter certeza, porque o diabo imediatamente vai tentar acusar ela. Imediatamente ele vai tentar, quem é você para achar que agora virou santo, achar que agora, né? Então ali você entra, já planta uma semente de confiança naquela pessoa, né? Deus não te enganaria, Jesus não te enganaria, Deus te ama muito. Então você está dando uma segurança para aquela pessoa, né? E onde que Jesus está agora? No meu coração, né? Então, são coisas simples, é como falar com uma criancinha, mas é exatamente isso. Porque a pessoa que está aceitando Jesus, não importa se o cara é juiz, não importa se o cara tem 80 anos de idade, naquele momento ele é uma criancinha espiritual. Ele acabou de nascer, ele não entende nada, está aí totalmente vulnerável, precisa de Deus, precisa de orientação, né? Então é importante aproveitar a oportunidade para lançar realmente o Evangelho, ter a ousadia de procurar uma resposta, né, porque é o quarto ponto da evangelização. Vamos lembrar lá, qual é o primeiro ponto da evangelização? Os 4 pontos que a gente evangeliza? Deus tem um plano. Segundo, o homem tem um problema. Não é? Terceiro, Deus tem a solução, que é Jesus Cristo. E o quarto ponto, você precisa tomar uma decisão. Porque aquilo não vai funcionar automaticamente, né? Então, por isso, não adianta eu pregar o Evangelho e não levar a pessoa ao quarto ponto, que é o principal, que é realmente da pessoa tomar a sua decisão, ok? Vai ter pessoas que vão orar, né? Vão ter pessoas que vão aceitar Jesus, vão orar com você naquela mesma hora. Tem pessoas que vão dizer que não tem certeza ainda. Não tem problema. É. A gente convidou ele, vamos ficar ali junto na igreja. E ele era terrível. Aí chegou lá, tava uma missionária pregando, tava pregando e tal. E ele fez o apelo. Só que o meu irmão, ela falou para levantar a mão, meu irmão levantou a mão para não sair. Aí chegou em casa, conversando com ele, que bom, Eu fui coçar a cabeça. E a cabeça dele é grande, então teve que coçar com as 2 mãos, por isso que a pessoa entendeu. Amém. Então é isso, irmãos. Vamos aproveitar a oportunidade, crer que Deus quer nos usar muito mais do que a gente. Deus deseja salvar as pessoas. Então, quando Ele encontrar em nós pessoas disponíveis para Ele, Deus vai nos usar. Amém? Deus vai nos usar. Não significa que não vai ter obstáculos, não significa que não vamos ter problemas. Lembra-se, então, da figura da pepita de ouro. Você está atrás da pepita de ouro.
né? O cascalho você só vai fazendo assim, ó. Vai jogando para trás de você, né? Pega, e vai. Porque você está atrás da pepita de ouro, né? A hora que você achar a pepita de ouro, valeu todo o trabalho. Valeu tudo que você fez, ok? Então, aproveite, crie situações. Então, todo mundo vai ter que ficar simpaticão agora, né? Todo mundo vai ter que sorrir. Quem tem dificuldade para sorrir, a gente pode conseguir aqueles negócios que os dentistas usam para, né? Para ficar sorrindo, né? E aí procurar conhecer as pessoas, e isso em todas as áreas da nossa vida, né? Com as pessoas que a gente vai encontrar no trabalho, na padaria, o pessoal que a gente encontra na igreja, né? Tudo isso é preparação, tudo isso é se colocar à disposição de Deus. Quando você vence a tua timidez e vai cumprimentar um visitante, oi, como é teu nome? Tudo bem? Muito prazer, meu nome é Akira, né? Tudo isso é investir, é intencionalidade, né? Falei, eu não sei, Deus pode me usar hoje, né? Se Deus não me usar, pelo menos a pessoa se sentiu bem-vinda, e isso vai ajudar ela, quem sabe outra pessoa vai evangelizar. Mas quando a gente começa a fazer isso intencionalmente, vai mudando totalmente o ambiente, vai mudando a nossa vida, nós vamos nos tornando intencionais nessas coisas. Amém? Claro, exatamente. O certo da evangelização é você pensar, você sempre pensar. Existem livros sobre evangelismo, cursos para evangelismo, porque tudo existe, é claro, né? O ideal é você sempre basear versículos bíblicos sobre aquilo que você está falando, né? Deus te ama, você vai pegar um versículo que mostre que Deus te ama. O pecado é um problema sério, você vai citar lá Isaías 55, né, que não é que Deus não tenha braços para nos socorrer, ouvidos para nos ouvir, mas é que o nosso pecado nos separa de Deus. Então você vai mencionando, então, mas não é que você tem que ter um conhecimento profundo da Bíblia, mas é claro que você tem que ter algumas coisas. O testemunho de Jeová que bate na tua porta, ele tem um treinamento básico ali, então ele não vai assim, né, sem saber o que falar, ele já sabe algumas coisas que ele vai te dizer. Mas ele próprio ele não tem um conhecimento profundo. Tanto é que quando ele se depara com alguém que vai rebater o que ele está falando, geralmente ele encerra o assunto e na semana que vem, adivinha o que vai acontecer? Ele vai vir junto com uma outra pessoa mais preparada para continuar a conversa, né? Então, é claro que nós também temos que ter um preparo mínimo, né? Um preparo mínimo. Agora, se você quiser realmente ganhar muitas vidas para Jesus, é claro, você vai procurar conhecer ainda mais e ainda mais. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, por isso a importância de você estar numa igreja, por isso a importância de você estar nos cultos, por isso a importância de você participar de estudos bíblicos, de você ler bons livros, né? Porque você precisa adquirir conhecimento para poder passar isso para as pessoas. Mas Paulo garantiu a nós mesmos que eu não preciso de palavras difíceis. Com certeza. Exatamente. Eu deixava isso de lado e Exatamente. No básico. Vai no básico. Porque também a gente também tem uma tendência daí de ir complicando demais, onde a pessoa não entende nada. Vai sempre no básico. Mas a gente tem que ter o preparo que se tiver alguém ali que queira saber alguma coisa a mais, você pode... Aí ou então manda para o pastor. Vou te dar o telefone aqui. Pastor. Já faz o FaceTime ali na hora. Assim que a pessoa aceita Jesus, ela tem uma capacidade de trazer pessoas para Jesus. Com certeza. Então, e na verdade, essas pessoas elas não têm todo o conhecimento. Né? Ela tem uma insight, né? Que de repente nós, no processo de conhecimento, a gente foi, o insight foi apaixonado, né? Com Jesus. Eles conheceram Jesus, deu amor,
e na busca da intimidade com Deus, né? Porque não vai ser esse montão de conhecimento que eu vou ter que eu vou conseguir convencer alguém, vai ser o Espírito Santo de Deus. Claro. Mas a oração também que vai nos levar a ter um maior a Deus, uma leitura, a palavra, não somente por eu conhecer, mas com uma intimidade maior, né? Assim, parece que todos os vídeos que eu vejo, eles têm que estar sempre focando nisso, né? É a oração, é jejum, é você. É o Espírito Santo que convence. Exatamente. De repente eu posso ter muita eloquência, né? Se Paulo fosse aquele montão de eloquência que ele fosse, ia convencer ninguém, né? Porque tinha uma igreja que reclamou dele, que ele mesmo falou, né? Que você, na tua carta você é forte, mas quando chega perto, você faz o que falava. É. Às vezes também você pode ter muita eloquência e não saber nem. Não, exatamente. Entendeu? Eu já passei por depressão, olha, eu já passei também por isso. Mas eu realmente melhorei, eu estou bem hoje. Então você vai usando o que Deus fez na minha vida, na nossa vida, para compartilhar do Evangelho. Puxa, mas como você venceu isso? Ah, eu venci porque Deus me ajudou, porque tinha pessoas orando por mim, porque, entendeu? Então eu acho que a gente, pelo menos para mim assim, eu penso que a gente pode usar muito o que Deus fez na minha vida. E todos nós temos algo que Deus fez, né? A verdade, irmãos, a gente tem que imaginar, por isso Jesus comparou a evangelização com a pescaria. Porque, na verdade, as pessoas elas são como peixes que estão por aí, e o anzol que aparecer é o anzol que vai pegar. Pode ser o anzol do budismo, pode ser o anzol do cristianismo, pode ser o anzol do ateísmo. O fato é que quem se aproximar tem mais chance de ganhar do que quem não se aproximar. Então a questão é essa, não é tanto de que eu vou convencer, de que eu tenho que ter muito profundo, não, a questão é que eu tenho que dar oportunidade. Como eu já falei, a maioria de nós, quando aceitamos Jesus, a gente na verdade não entendeu quase nada. A gente foi tocado, mas esse toque não foi pelo entendimento intelectual, foi pelo toque do Espírito Santo. Depois é que a gente foi entendendo, compreendendo a coisa, daí tem gente que se batiza e às vezes anos depois do batismo, que daí que entende que tinha que ter se batizado mesmo. Ah, agora entendi, né? Porque muitas vezes anos depois a pessoa ainda não, né? Então não é o conhecimento, é a disponibilidade de deixar o Espírito Santo agir. E para isso daí é lógico, é estar orando, buscando, jejuando, clamando a Deus, para que Deus possa usar a tua vida. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar por ela então. Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer a Deus.